Olá, mulheres abençoadas. Sou a pastora Ana Paula, líder de mulheres aqui da Catedral Dourada. E é com muita alegria que eu venho aqui, por meio deste meio de comunicação, compartilhar com vocês o nosso estudo desta semana. O estudo onde todas as nossas células estarão trabalhando. Nós estamos no mês de março, o mês da mulher, onde o mundo inteiro lembra, promove, enaltece e agradece, né, pelas conquistas das mulheres, pela força que a mulher tem e traz para a terra aquilo que no céu já foi decretado, porque Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança e nos fez mulheres fortes, mulheres guerreiras, princesas, não porque temos um príncipe somente, mas porque somos filhas de um rei e ele tem sempre o melhor para os seus filhos. E nessa segunda semana do mês de março, nós iremos trabalhar um tema muito especial. Abrimos o nosso mês com Raiz da Rejeição. Foi um estudo muito abençoado. Depois procura aqui no nosso canal que vai ter esse estudo aí disponibilizado para você. Mas essa semana nós iremos trabalhar comparação e distorção da identidade. E eu quero que você já curta este canal do YouTube, na verdade, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, comente, deixe aqui o seu comentário do que você aprendeu, do que você entendeu. Nós estamos situados aqui no bairro do Sideral, na Rua Esperantista 505. O nosso culto de mulheres acontece toda a última segunda-feira do mês. É a última segunda-feira do mês, você pode vir para cá às 19h30, que nós estamos com o nosso culto Raízes. O lema da Rede Seiva deste ano é Curando Raízes, Transformando Mente. Então, nós passamos 3 semanas, 4 semanas, né, em alguns meses, trabalhando nas nossas células, o tema central do mês. Este mês, o tema é a identidade da mulher em Cristo. E toda semana nós trabalhamos com subtemas, até chegarmos no culto Raízes, onde iremos trabalhar o nosso tema que faz a culminância, né, de todo o trabalho celular durante o mês. Então você já é o nosso convidado também para estar aqui conosco nos nossos cultos. Os nossos cultos aqui na Catedral acontecem na terça, na quinta-feira, tem sido bênção de Deus. Sexta-feira, nossa escola bíblica, né, a Sexta do Conhecimento, das 10 à meia-noite nós temos o culto de oração e domingo pela manhã e domingo à noite o nosso grande culto de celebração, culto das famílias, 8 e às 19 horas. Você é o nosso convidado. E aí, segundas-feiras, as nossas células. Se você ainda não faz parte de uma, procure, entre em contato aqui. Pode ser pelo canal, pode ser também pelo Instagram oficial da nossa igreja, IEQ Catedral Dourada. Entre em contato que você vai ter uma célula próxima de você para que você possa estar semanalmente sendo alimentada por esse projeto que eu tenho certeza que nasceu no coração de Deus. Amém? Vamos lá para o nosso estudo. Como eu disse, o tema desta semana é comparação e distorção da identidade. É um tema muito importante para nós trabalharmos, um tema onde nós mulheres, na sua maioria, ou já passamos por isso, ou estamos passando, ou em algum momento da nossa vida nós iremos passar, né? Quem nunca se comparou com alguém? Quem nunca olhou para a grama do vizinho e, em nosso caso, mulheres, olhamos para a grama da vizinha e vimos nessa grama mais vida, muitas vezes mais curvas, muitas vezes mais brilho e saímos do propósito, né? Perdemos a estima por nós mesmos e ficamos cabisbaixas, muitas vezes depressivas, porque parece que com a gente nada acontece, né? A gente sempre vê os outros avançarem, a gente sempre vê os outros conquistarem, e aí quando a gente olha para nós, parece que nós não saímos do lugar. E é para você essa mensagem, é para mim. Assim como o Espírito Santo trabalhou o meu coração, eu tenho certeza que ele também vai trabalhar no teu. Então, nesse momento, eu quero rapidamente fazer uma oração. Já estou aqui com a nossa... Essa aqui é uma prévia só, tá? Da nossa blusa, da nossa rede. Olha aí, Rede Seiva, Curando Raízes, Transformando Mente. Ganhei de aniversário de uma querida, da Adriana, da nossa rede, líder da nossa rede também.
E as nossas blusas oficiais já vão sair, já estão sendo preparadas pela nossa querida Diana. E logo, logo todas nós estaremos uniformizadas, levando essa mensagem de esperança para outras mulheres. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, nós na tua presença estamos, Pai, e nós te apresentamos o nosso coração. Te apresentamos a nossa mente, Pai, tudo que iremos falar neste lugar. Senhor, destrava, Pai. Abre, Senhor, portas, Senhor, na nossa mente. Que fichas caiam, Pai, na nossa mentalidade. Que possamos ter a renovação da mente através da cura, Pai, das nossas raízes. Que este tema venha a ser, meu Deus amado, um divisor de águas, meu Deus, na nossa vida. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Doce Espírito Santo, aquele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Faz a tua boa obra em nosso meio, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Glória a Deus. O versículo-chave, nós vamos trabalhar com 2 versículos. E olha só o que esses versículos dizem. Gálatas 6,4 diz assim: mas examine cada um os seus próprios atos, e então terá motivo de gloriar-se somente em si mesmo, e não em outro. Lá em 2 Coríntios 10,12 diz assim: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas estes, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam falta de sabedoria. E aí, eu já quero compartilhar com você, líder dessa rede, que estará passando este estudo. Eu quero dizer qual é a nossa expectativa enquanto liderança da rede de mulheres em trazer esta temática para a nossa célula. Primeiro, identificar como a comparação pode distorcer a identidade feminina. Como comparar-se com o outro distorce a identidade feminina, a nossa identidade, a tua identidade, mulher. Como esse hábito, como essa cultura de se comparar tem distorcido. E se você não parar, se você não se colocar verdadeiramente diante de Cristo para ser curada, para ter as suas raízes curadas, isso ainda pode fazer muito mal para você, para sua família e para as suas gerações. Segunda, compreender que cada pessoa possui um processo único. Eu e você somos únicas. Nós somos indivíduos, cada uma tem o seu próprio CPF. Então, podemos até ser semelhante a outras pessoas, podemos até ter gostos parecidos, similares, mas nunca iguais. Cada uma tem uma digital única, cada uma foi feita, projetada, plantada num certo lugar para ali frutificar, para ali criar raízes e florescer em nome de Jesus. Terceiro, restaurar a autoestima e a identidade, não à luz da moda, não à luz da sociedade, não à luz de movimentos humanos, mas à luz da palavra. Você pode dizer amém? Quem quer ter a sua identidade restaurada aí em Cristo Jesus, dá um glória a Deus bem alto, já coloca a mão no coração e diz amém. Eu creio, eu recebo em nome de Jesus. Vamos lá. A comparação é uma das maiores armadilhas na vida das mulheres. Muitas vezes ela começa de forma simples, de forma pequena, como uma admiração. Então, antes de você entrar nessa cilada do inimigo para a tua alma, mulher, para que ele distorça e comece a... Porque você sabe que o diabo é o pai da mentira, né? Então, a especialidade dele é o quê? Mentir. E a comparação é como se fosse uma arapuca, é uma armadilha. Ele arma, e você sabe que toda boa armadilha, ela primeiro vem com uma isca. Diga assim, isca. E aí essa isca, antes de te levar para comparação e logo após a esses problemas de identidade, de distorção da identidade, muitas vezes começa com uma pequena admiração.
Porém, quando não é tratada essa admiração, e deixa eu falar uma coisa para você, querida, eu tenho muitas pessoas que eu admiro, eu tenho muitas pessoas que eu tenho como referência, mas nunca esqueça de uma coisa, tudo tem limite, tudo tem limite, diga assim comigo, limite, pronto, tudo tem limite, e isso precisa ser tratado no nosso coração de uma forma muito honrosa, muito cuidadosa, para que isso não transforme em algo prejudicial para o nosso coração. Pois, quando uma mulher começa a se comparar constantemente com outras pessoas, ela pode começar a desencadear vários sentimentos. Porque, olha só, tu começa a admirar. Então, quando tu começa a olhar o reflexo de algo, e tu começa a olhar para ti e tu não vê aquelas características, né? Na medida que aquela pessoa tem. Porque, amor, deixa eu te falar uma coisa. Cada uma de nós fomos feitos sob medida por Deus. Só que tem pessoas que acabam desenvolvendo mais os dons. Tem pessoas que nasceram com dons específicos. Tem pessoas que desenvolveram dons simples, mas que se desenvolveram. E quando nós começamos a admirar muito, olhar muito e não tratarmos o nosso coração entendendo que cada um tem seu tempo, cada um tem o seu processo, cada um nasceu com um propósito individual, isso começa a gerar em nós alguns sentimentos como insegurança, desvalorização pessoal, frustração e um terrível sentimento de inferioridade. E isso destrói a nossa identidade. Isso destrói a nossa alma. E tudo que destrói a alma, tudo que distorce a visão de Deus ao nosso respeito, acaba distorcendo, acaba influenciando o quê? O que nós temos de mais precioso. Quem sabe me dizer o quê? O nosso relacionamento com Deus. Porque o nosso relacionamento com a gente mesmo, com o meu íntimo, está comprometido. Então, todos os outros relacionamentos começarão a também estar fragilizados. E muitas acabam esquecendo que a comparação nos faz esquecer quem Deus diz que nós somos. Quando você começa a se comparar, você começa a medir a sua vida com a régua de outra pessoa. Cada um de nós, queridos, temos uma métrica. Cada um de nós temos referências. Cada uma de nós nascemos no tempo, nascemos num momento diferente. Então, quando nós começamos a nos comparar, nós começamos a nos medir, nós começamos a medir os nossos resultados com réguas de outras pessoas. E isso é prejudicial. A comparação sempre faz você se sentir menor. E sabe o que isso acaba muitas vezes sendo um bom gatilho, né? Sendo um forte gatilho para que o orgulho seja acionado no seu coração. E aí nós nos tornamos pessoas arrogantes, nos tornamos pessoas prepotentes, nos tornamos pessoas que não são pessoas ensináveis, pessoas que sempre sabem de tudo. Por quê? Porque, na verdade, estão se sentindo, sabe o quê? Ameaçadas. Não há nada pior do que tu sempre te sentir menor, inferior. Então, sempre a presença, muitas vezes, de alguma pessoa que você julga ser melhor do que você, isso que é o pior. Ei, gente, quantas de nós já nos sentimos desconfortáveis quando outra pessoa chega, porque você colocou na sua cabeça que ela é melhor do que você. Às vezes a pessoa tá até inocente, mas aí tu já cria aquele ranço da pessoa, tu já te aborrece com a pessoa, tu já não quer falar, tu já fica toda cheia de... Né, Paulinha? Eu já tive esses meus momentos também, se eu não vigiar, até hoje eu tenho. Às vezes a gente se ofende, a gente se aborrece e a gente se irrita até com a voz da pessoa. Por quê? Porque tu está te colocando no lugar que não é pra você. Você é única. Pra Deus, você é única. Então, não entra nessa, mulher. Não entra nessa cilada. Porque quando você se sente menor, você se torna uma pessoa orgulhosa. E sabe o que a mulher orgulhosa, ela
tem como característica a insatisfação. São pessoas insatisfeitas. São pessoas que nunca tá bom. Porque, na verdade, ela não se sente autossuficiente. E, realmente, nós não somos autossuficientes quando nos tratamos de uma força superior. Né? Porque nós somos fortes, não porque a força tá em nós, mas porque a força vem de Deus. Então, quando você sabe quem você serve, quando você sabe para quem você trabalha, né? Quando você sabe para que você nasceu, quando você descobre o seu propósito, você entende que Deus te chamou para um propósito. E o propósito seu não é o meu propósito. Deus me chamou para esse tempo. Eu estou gravando esse vídeo para você, não é porque eu sou melhor do que você. É porque Deus me chamou para esse tempo. Deus me chamou para liderar nesse período. Deus me chamou. Eu ouvi, olha aí, olha que maravilhoso. Ele bateu na porta do meu coração. Eu ouvi a voz dele. Eu deixei com que ele entrasse. Ele entrou, ceiou comigo, me mudou, tem me mudado, vai continuar me mudando, porque a obra aqui dentro, ela é pesada, ela é sinistra, mas eu tenho dado liberdade. Aí você talvez olha aí e diz assim mesmo, coitada, eu tô aqui porque eu tô mais anos, porque eu tenho mais experiência. Deus te chamou. Agora para de querer estar no lugar que não é pra ti. Para de querer entrar em searas que não é pra você, porque talvez seja por isso que você esteja se sentindo inferior. Aí é engraçado, aí Deus te deu algo, você não quer o que Deus te deu, você quer o que Deus deu pra sua irmã. Ah, mas porque Deus era para ter me dado. Nosso mal é porque a gente quer, né? A gente quer que seja do nosso jeito. Mas Deus, ele tem um processo único para cada uma de nós. Vamos dizer isso? Diga assim, Deus tem um processo único para mim. Então, quando a mulher, ela se sente inferior, ela aciona o orgulho. E esse orgulho vem junto que é a insatisfação. Ela nunca está satisfeita, porque nada presta. Ah, porque a pastora agora tá aí com esse negócio de rede seiva, porque não sei o quê. Satisfação, vigia, vaso. Vigia, vaso. Ah, mas porque lá no trabalho, porque é assim, porque chegou agora uma mulher que só quer ser, olha, que eu tô sentindo um cheirinho de inveja por aí. Porque quando a gente se sente inferior, quando a gente começa a se comparar, vem esse sentimento sinistro aí, que é a inveja. E a inveja é pecado. E o pecado, ele precisa ser denunciado. Sabe por que o pecado precisa ser denunciado? Para que ele seja abandonado. E antes de ser abandonado, ele seja confessado. Porque pecado confessado e abandonado é pecado que? Perdoado. Então o Senhor já está trazendo, já tem ficha caindo aí, né? A tua mente já está naquele turbilhão, que eu sei que vocês são iguais a mim. A gente ouve uma coisa, a gente já está criando 1000 coisas na cabeça. Eu já estou pensando em várias coisas aqui, né? Em várias situações que eu já vivi que se enquadrariam perfeito para essa palavra aqui hoje. Então, nada de se colocar menor do que ninguém. Deus chamou cada um para um propósito único. Deus chamou Maria para ser Maria. Deus chamou Débora para ser Débora. Deus chamou Esté para ser Esté. Deus chamou Ruth para ser Ruth. Deus chamou a Ana Paula para ser Ana Paula. Deus chamou você para ser você. Então, peça a Deus discernimento para você entender aonde você está e aonde você vai florescer. Porque aonde o Senhor te plantou, ali tem algo para você fazer. Ali tem algo para você cumprir. Tem um id para que você faça. Você pode dizer amém? Glória a Deus. O primeiro ponto diz assim: a comparação não é sabedoria. Como nós lemos lá em 2 Coríntios 10, 12. O apóstolo Paulo, nesse versículo, ele ensina que se comparar constantemente com outras pessoas não é uma atitude sábia. Isso acontece por quê? Porque não é uma atitude sábia. É exatamente o que nós estávamos conversando. Porque cada um tem uma história diferente. Entendeu? Pegou a visão aí? Cada um tem um processo diferente. Cada um tem um tempo diferente. E cada um tem um chamado diferente. Então, vamos lá. História, processo, tempo, chamado. Cada um tem o seu. Ninguém se mete no de ninguém. Cada um vive aquilo que Deus chamou para que ele viva. A gente vai viver feliz para sempre. Com Cristo no nosso coração até que ele venha. Quem pode dizer amém? Eita glória.
Aleluia. Porque eu entendi a minha história, eu aceitei a minha história. E qual é essa história? Aonde eu nasci, a família que eu cresci. Eu entendi que tudo isso faz parte do meu processo. Cada um... Isso faz parte do meu propósito. Para que no tempo certo eu receba a promessa diante do chamado de Cristo para minha vida. Amém? Deus não criou cópia, gente. Não criou cópia. Deus só cria originais. Tu não é uma cópia, não. Não. Você pode até se parecer com alguém. Você pode até ter referências de alguém. E às vezes, se a gente for olhar, né, para a história de Jesus, como é que eles identificaram que aqueles homens eram discípulos de Jesus? Porque eles se vestiam como Jesus, eles falavam como Jesus, eles andavam como Jesus. Então, assim, nós que somos formadores de discípulos, assim como somos discípulos do nosso Senhor Jesus, do nosso maravilhoso Paizinho do céu, é esperado que vocês que estão sendo discipuladas por mim se pareçam comigo. Aquelas que estão sendo discipuladas por vocês se pareçam com vocês. Que eu, que sou discipulada pela nossa pastora, superintendente e coordenadora, pastora Jo, eu me pareça com ela, me pareça com outras mulheres que eu estou no ciclo. Né? Eu tenho certeza que você já ouviu falar que você é fruto daquelas 5 pessoas que mais você se relaciona. Então, amorzinho, cuidado com quem tu anda. 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 Cuidado com quem tu tem colocado ao teu lado. Precisa ser pessoas que comunguem do teu propósito. Precisam ser pessoas que entendam o teu chamado. Precisam ser pessoas que te impulsionem na tua trajetória. Porque você vai se parecer com elas. Mas parecer é uma coisa. Agora, ser a outra pessoa é outra totalmente diferente. Porque Deus, diga assim comigo, Deus não cria cópias. Deus só cria originais. Eu posso ouvir um amém por isso? Quando você se compara, você se desvaloriza. E você desvaloriza aquilo que Deus colocou dentro de você. Sabia que o que tem dentro de você é algo valoroso, é algo especial, é algo único, algo verdadeiro. A comparação rouba a sua paz e enfraquece a sua identidade. Irmã, eu fico imaginando como deve ser a vida daquelas pessoas que vivem em função da vida das outras pessoas. Meu Deus, ela comprou uma roupa nova. Meu Deus, olha a foto que postou nas redes sociais. Meu Deus, ela tá saindo de mão dada com o marido. Meu Deus, olha a bolsa dela. Meu Deus, olha o sapato dela. Ei, cultura de honra. Pastora, o que é cultura de honra? Glorifique a Deus pelas bênçãos recebidas e dadas, entregues na vida das outras pessoas. E você sabia que uma das coisas para nós cultivarmos essa cultura de honra é nós sabermos honrar. Abre a tua boca e diz assim mesmo, meu Deus, você tá tão bonita hoje. Olha, que bênção que você está sendo abençoada. Parabéns pela sua vitória. Irmã, parabéns pela sua conquista. Tem mulher que não consegue, porque o sorriso fica logo amarelo. O sorriso fica... A pessoa muda de feição quando aquela outra chega, quando vê a outra vencendo, quando vê a outra prosperar. Amiga, deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi. E eu tenho falado isso na minha vida. Eu falo isso nos meus momentos de oração com Deus. Deus, eu só quero aquilo que é teu. Ah, pastora, claro que todo mundo só quer o que é de Deus. É, mas tem a outra parte. Tem a parte B. E sabe qual é a parte B? Eu só quero aquilo que é de Deus. Todas nós só queremos aquilo que é de Deus, né? Que ninguém quer nada do diabo aqui. Só quero aquilo que é de Deus. Amém? Mas tem uma outra parte. Sabe qual é a outra parte? Aquilo que é de Deus pra mim, amor. Aquilo que é de Deus pra mim. Porque tem coisa que é de Deus, mas é pra ti. E eu não tenho que meter o meu bedelho. Porque tem porta que só tu passa. Só você passa, que é do seu tamanho. Não adianta eu me fazer de besta e querer me meter na frente pra passar pela porta. Porque a porta é pra ti, a porta não é pra mim. E aquilo que poderia ser bênção na tua vida, se eu for me meter, vai vir como maldição, porque não é pra mim. É de Deus, mas não é pra mim. Então queira só o que é de Deus e pra você. Diga isso, Senhor, eu quero aquilo que é teu, mas pra mim, Pai. Coloca nas minhas mãos coisas que eu possa administrar.
um peso que eu consiga carregar. Quem está entendendo, diga amém. A comparação faz você esquecer que Deus está escrevendo uma história única na tua vida. O que é para ti é para ti. Creia, toma posse e descanse. Lute, viva o seu dia a dia, viva a sua vida. Mas creia que nada e nem ninguém pode interromper os projetos de Deus para sua vida, a não ser você mesmo. A não ser você mesmo. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Se tu conseguir vencer você, ixi, tu vai longe. Tô te falando. Vai por mim, que é por experiência própria. Segunda coisa, a comparação distorce a percepção da realidade. É como se nós tivéssemos com uma lente nos nossos olhos que distorcesse a realidade. Hoje a comparação ficou ainda mais intensa, sabe por quê? Por causa das redes sociais. Nas redes sociais, sabe o que a gente vê? Momentos felizes, conquistas, fotos bonitas, vitórias. É só isso que o Instagram consegue mostrar, amada. É só isso que as redes sociais conseguem mostrar. Mas a gente nunca vê a lágrima, o corre, né? Como o povo diz aí. Só vê o close, não vê o corre, né? E tem gente que só quer o nosso close. Só quer o nosso troféu. Mas não quer entrar na nossa batalha. Não conseguimos ver crises, inseguranças e os processos. Amor, quem vê os nossos porta-retratos, eu duvido se na casa de alguém aqui tem um porta-retrato de algum fight, né? De alguma briga, de alguma discussão. A não sei que seja essas brigas aí que dão troféu depois. Eu duvido se tem alguma mãe que tem foto na hora da birra do filho. Ah, eu vou bater uma foto que meu filho tá fazendo uma birra. Eu vou colocar aqui pra pôr no porta-retrato. Cara, claro que não. Como é que a gente coloca no nosso Instagram, né? Nas nossas redes sociais? Só um menino cheiroso, comportado, que tu olha e tu diz, meu Deus, eu parei um anjo. Não, isso não é gente, não. Mas só Deus sabe, e tu sabe, a confusão que foi pra vestir a roupa daquele menino. A confusão que foi, né? Eu chego na igreja com os meus dois, todos aplumados, mano, a onda que foi. Se tu pegar só o close, tu não entende todo o corre da vida pra eu chegar. Então, enfim, não se baseie, não se compare, mas a questão é que nós estamos com a nossa mente tão cauterizada, estamos com a nossa mente tão codificada para viver em função das outras pessoas que a gente não consegue ver a realidade. Ai, mas porque só é vitória? Porque o irmão ali só tá na bênção, porque fulana, égua parece que não tem luta, porque eu queria ter a vida dela, porque eu queria ser ela, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Mano, tu vai viver um dia no corpo dessa pessoa, tu vai te arrepender. Porque a tua mente ela tá tão distorcida que tu não consegue ver o que verdadeiramente é, como as coisas verdadeiramente são. Então, saia disso. Comparamos os bastidores da nossa vida com o palco da vida das outras pessoas. Olha que fantástico essa frase. Eu vou repetir para você. Não compare os bastidores da tua vida. O que é o bastidor? O bastidor é aquele lugar onde a pessoa troca de roupa em várias cenas. Aí tu imagina, né? O bastidor é como a casa muitas vezes fica quando a gente sai para ir para algum lugar, gente. Isso não é de Deus, não. É roupa para um lado, é sapato para o outro, né? É um negócio assim, só Jesus. Que quando a gente chega na igreja e toca aquela música, passa lá em casa, a gente já fica desesperado. Fica desesperada, porque o negócio tá o zezéu na tua casa. Aí tu quer comparar o teu bastidor com o palco daquela outra pessoa. Aí tu diz assim mesmo, porque ela é como a minha vida tá. E tu olha a pessoa toda arrumada, toda, né, aplumada, toda na foto ali, linda. E tu não imagina como tá o bastidor dela. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Bastidor tem que ser comparado com bastidor. Palco tem que ser comparado com palco. Você entendeu? Você entendeu? A vida que você inveja pode ter batalhas que você não vê. E eu quero usar essa palavra, inveja, porque isso está sendo quebrado na nossa vida. Isso está sendo quebrado na nossa geração, dentro da nossa rede. Nós iremos festejar as vitórias uma das outras. Nós não iremos minimizar pecado na nossa vida. Nós amamos, assim como Cristo ama o pecador, mas abomina o pecado.
para que as trevas sejam dissipadas pela luz. A luz precisa entrar. E sabe como nós trazemos a luz do evangelho para nossa casa, para o nosso lar, para nossa família? É dando nome e sobrenome para o pecado. Diz assim mesmo, eu não vou ter um coração invejoso. A comparação produz inveja no nosso coração. Muitas vezes essa vida que tu inveja e essa vida que tu admira, tem lutas que você nem imagina. Tem lutas que você nem imagina. Então saia desse cativeiro que é a comparação. Comparação é olhar para fora e esquecer do que Deus está fazendo dentro de você. Deus já começou a boa obra na tua vida. Deus já começou a boa obra. Muitas vezes você está desvalorizando uma vida que alguém estaria orando para ter. Você sabia disso? Você sabia que muitas vezes você está desvalorizando as vitórias que você já teve, os avanços que você já teve? E isso é algo que tem pessoas orando para ter. E às vezes nós desvalorizamos. Nós achamos que o nosso marido ainda não está... Amiga, olha para mim aqui. Eu sempre falo isso para o pastor Júnior. Eu sempre conto isso como testemunho quando a gente vai para encontro de casais. Pode ainda não estar como Deus quer que ele esteja. Mas ele, quando eu olho para trás, eu já vejo que ele já está muito melhor do que um dia ele foi. Quem eu era, quem você era. Sabe qual é o nosso desafio diário? É ser cada dia melhor. Então valorize a obra que Deus já começou na sua vida. Porque às vezes nós estamos, menosprezando, desvalorizando essa vidinha, esses avanços que tem pessoas que oram para ter. E você já conquistou. Deus nos chama para olhar para a nossa própria jornada. Deus está nos chamando para cá. Ei, vem para cá. Olha para a tua casa, olha para dentro de ti. Lá em Gálatas 6,4, que foi que ele disse? Examine-se, cada um seus próprios atos. Esse versículo ensina que cada pessoa deve avaliar a sua própria caminhada. Olhe a sua própria caminhada, olhe a sua própria maneira de viver, olhe a sua própria maneira de se vestir, olhe a sua própria maneira de falar, olhe a sua própria maneira de andar. Deus não mede nossa vida comparada com a vida de outras pessoas, não. Sabe o que Deus está observando em mim e em você? O nosso crescimento, a nossa fidelidade, a nossa obediência e a nossa caminhada com Ele. É isso que Deus está vendo em mim e você. É isso que Deus quer de mim e de você. É que nós olhemos para nós e nos comprometamos conosco. Se comprometa com a sua jornada. Se comprometa com o seu processo. Se comprometa com a sua caminhada. Você é linda, você é perfeita. Aos olhos do Senhor, Ele te criou de uma forma única e especial. Então, olhe para os seus atos. Olhe hoje, eu, Ana Paula, o que eu estou fazendo, o que eu posso melhorar, como é que está o meu crescimento. Será que eu já avancei? E outra. Às vezes nós queremos ter os resultados das pessoas, mas não queremos ter o plantio delas. Minha amiga, quem planta, colhe. Se você não está satisfeita com os seus resultados hoje, plante, busque melhorar, busque se aperfeiçoar, mas não fique nessa gaiola da comparação, presa a isso. Sai de dentro dessa gaiola, sai de dentro dessa prisão. O Senhor te fez livre. Você pode crescer, você pode se desenvolver. É de Deus, é para você. Busque em Deus aquilo que Ele quer para você. Deus não está te comparando com ninguém, não. Deus, Ele tem te cobrado, Deus tem te alertado, Deus tem te direcionado, não em detrimento à tua irmã. Ah, não, porque tu tem que ser assim, porque fulana é assim. Ei, para com isso. Deus, Ele está olhando para você. Seu valor não diminui porque alguém parece estar mais à frente, não. Não é porque fulana já tá com mais, já tem mais conquistas, mais vitórias, né? Vamos trazer para nossa realidade aqui da célula. Não é porque aquela líder de célula já teve mais resultado na célula dela, a célula tá dando mais pessoas, as pessoas têm procurado mais esta casa. Isso não torna você menor do que ela. Não torna. Cada uma de nós tem um povo nos esperando.
Os campos estão brancos, os trabalhadores continuam poucos, sabe? Os campos, a seara ela é grande, mas os trabalhadores eles são poucos. Então, os campos estão brancos esperando por esses trabalhadores desta seara. Então, existe um lugar para mim, para você, ainda há lugar. E eu quero falar para você também, que não faz parte desse contexto de célula, talvez esteja distante da igreja, esteja distante de Cristo. Ainda há lugar para você. Sabe, até quando nós vamos nos afastar, cara, do nosso Deus, do nosso Senhor, por conta de A, de B, de C. Deus, ele tá olhando para você agora. Olhe para Deus também. Esquece um pouquinho do que a irmã te fez, esquece um pouquinho do que a igreja te fez. A igreja, ela é um lugar onde muitas pessoas acabam sendo feridas. Sim, sabe por quê? Porque ela é feita de pessoas. E nós, infelizmente, temos essa habilidade de machucar o nosso próximo. Mas também a igreja, ela tem a capacidade de curar. E eu quero profetizar na tua vida, onde você foi ferido, você será curado. E aquilo que não te matou será testemunho para que você conte e resgate outras pessoas no nome de Jesus. Amém? E eu quero concluir esse momento dizendo que a comparação faz com que a pessoa perca a visão de quem ela realmente é. E hoje o Senhor, ele quer trazer, ele quer restaurar a tua identidade. Arrancando esse mal, essa erva daninha do teu coração. Pare de se comparar com as pessoas. Pare. Olhe para dentro de você. Olha para a tua trajetória. Se você tiver que se comparar com alguém, se compare com você mesmo ontem. Quem você foi ontem e quem você quer ser amanhã, para que você veja o que hoje você precisa mudar. Quando nós paramos de olhar para a vida dos outros e começamos a enxergar aquilo que Deus está fazendo em nós, nossa identidade é restaurada. Valorize os pequenos avanços, valorize os pequenos inícios. Quando você para de se comparar, você começa a se descobrir. Você começa a ver em você talentos, dons. Você começa a buscar o aperfeiçoamento deles. E agora eu quero deixar algumas perguntas. E nesse momento, você, lá na sua célula, você já deixa esse momento fluido, né? Esse momento livre, esse momento onde nós estaremos ali já com o nosso coração aberto. Em que área da sua vida você mais percebe a comparação? É na área profissional? É na área ministerial? É na área sentimental? Na área pessoal mesmo, de desenvolvimento ali na tua vida? A comparação já afetou a sua autoestima alguma vez? Ou tem afetado hoje? Pense nisso. Será que essa história de eu estar me comparando, de eu estar olhando... Olha, se for necessário, amiga, sai do Instagram um pouquinho. Olha, deixa eu te falar. Se olhar aquele status daquela pessoa está te fazendo mal, silencia ela por um tempo. Silencia. Preserva o teu coração. Preserva, porque às vezes nós não estamos libertos ainda, nós estamos ainda no processo de libertação. E aí, quando a ferida ela ainda está aberta, se tu ficar batendo, a ferida ela nunca vai fechar. É como se tu estivesse criando um cascão, colocasse um tecido, quando tu tira aquele tecido, o que vai? Abre de novo a ferida. Silencia essas pessoas. Mas olha para dentro de ti hoje. Te decide, resolve, escolha ser diferente. O que Deus quer restaurar hoje na forma como você se enxerga? O que Deus quer fazer hoje na tua vida? O que Deus quer restaurar da tua identidade hoje? Nesse momento eu quero orar por você, pedindo ao Senhor e declarando sobre a tua vida. Eu quero declarar essa frase na tua vida, na tua história, na tua jornada. Você não precisa se comparar a ninguém. Deus está escrevendo uma história única na sua vida. Eu quero, na autoridade do nome de Jesus, repreender todo o mal sobre a tua mente, toda essa distorção através da comparação da tua identidade. Você não precisa se comparar a ninguém, porque o que Deus está escrevendo na tua vida é único, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que possamos ter células nessa semana abençoadas. E aqui fica mais uma vez o nosso convite. Esteja conosco no nosso culto Raízes, que acontece toda última segunda-feira do mês.
E essa segunda-feira, agora, essa última segunda-feira, né, do mês de março, será um culto totalmente especial, voltado para o Dia Internacional da Mulher. Um beijo no teu coração, fique com Deus e até a próxima.